um compromisso de amor. Com a família é preciso firmar. Não esqueça o seu lar, não se entregue à dor, não escute o rancor. A família é escola de luz, caminho que a Deus conduz, onde se aprende a amar, a conviver e a perdoar. A família é escolha de luz, caminho que a Deus conduz. E se escolhe assim, certamente é o melhor pra mim. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Roda de Conversa em Família. Hoje, Vera Sancari e o Digéria Miranda. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Família é tudo igual? E aí, Vera? Nos diz um poema da Thalita Rodrigues Nunes, bem assim: família é tudo igual, cada uma especial. Tem pai, mãe, filho, tio, primos, avós e mais aqueles que surgem pelo caminho, aqueles que a família também adota. Tem família com ou sem animal de estimação, com ou sem bebê. Tem família que não para de crescer, Hilde. Tem família que briga no almoço, mas já faz as pazes no jantar, por incrível que pareça. Tem família que se espalha, mas se reúne para rezar. Tem família de todo tipo e cada uma é especial, porque família é tudo igual. Mas a minha é mais legal. E a sua? A minha que é mais legal que a sua. Sei não. Mas e aí, Vera, se nós formos pensar esse poema muito bacana, super interessante, sim, trazendo esse conteúdo e falando dos vários tipos de família que existem na Terra. Mas quando nós falamos da família e lembramos das questões espirituais, nós podemos de fato afirmar que família é tudo igual, porque nós ouvimos bastante, sim, né? Ah, família é tudo igual, só muda em endereço. Você concorda? Tudo, né? Concorda com essa afirmativa? Ou com essa interrogação, mas né? Com essa pergunta? Pensar, né, que na base ela é tudo igual em termos que os espíritos que nascem reunidos nesse grupo vêm para evoluir, né, para que um possa se aprimorar com o outro, né, espiritualmente falando, né, como espíritos. Mas os objetivos não são todos iguais. Justamente, nós temos que pensar que cada um de nós, como indivíduos, temos um planejamento reencarnatório. Mas o nosso planejamento, ele interfere no coletivo. E se cada um de nós, como diz a espiritualidade, somos únicos, uma família, 2 famílias, 3 famílias, não podem ser iguais. Não é? Porque cada núcleo social, uma vez que a família é o nosso primeiro grupo, o nosso núcleo social, é a primeira sociedade. É como Camilo fala, que é a micro-humanidade no núcleo familiar, porque dali nós podemos vivenciar tudo, não é? Então, se uma família é composta de vários indivíduos que são exclusivos, não existe um igual ao outro, então nós podemos dizer que não é tudo igual. Não é tudo igual. Porque contando, né, Hilde, que cada espírito tem a sua bagagem, né? Porque às vezes a gente vê a família como exemplo da criança, né? Você vê aquele espírito tão pequenininho, tão frágil, né? Parece que criança é tudo igual. Mas não é tudo igual. Cada espírito, né? Ali às vezes tem espíritos de várias reencarnações. Milenários, né? Sim, e às vezes muito mais evoluído do que os pais,
né? É verdade. Porque a gente tem esse pensamento que a gente que vem para auxiliar os filhos. Mas sabemos que no espiritismo nem tudo é uma regra. Às vezes aquele espírito que vem para auxiliar. É o elo de ligação da família, traz um aprendizado, o amor, reúne e une a família, não é? Há situações em que as famílias estão desestruturadas justamente ao receber aquele espírito, todos se voltam e ele é justamente esse elo forte, né, para que todos possam se unir em prol daquele que chega, mas de fato o que chegou está auxiliando a todos que ali estão com as suas problemáticas. E interessante isso que você falou, né? Às vezes aquele que chegou, na verdade, ele que fecha esse elo, né? Porque às vezes a família, ela não está com esse amor tão vivenciado dentro do lar, né? Ou dentro do grupo familiar. E quando chega a criança, nasce um amor diferente no lar, né? Dá uma sensação de paz, é inexplicável, né? Para ver como Deus é um momento único. Como Deus é sábio. Deus é muito sábio, em tudo né? que faz, né? Porque nessa questão, como a gente fala, né? Mas como assim? Muitas pessoas ainda perguntam, como assim que família não é tudo igual? Nós temos situações semelhantes, vivenciamos cada agrupamento, cada núcleo, cada cadinho familiar vivencia situações semelhantes a que você no seu lar, eu no meu lar, todos nós. Nos nossos lares estamos vivenciando, mas cada um experimenta de uma forma diferente. E se eu e o Degéria sou um espírito único, não pode na sua casa, a pessoa que está passando por uma situação semelhante à minha, ter a mesma experiência, porque ela é um outro ser, é um espírito completamente diferente de mim, com afinidades. Nós temos afinidades, sim. Também temos as afinidades, né? Porque quando a gente fala em afinidade, Vera, sempre a gente pensa no que nos une, no sentido assim, dos melhores sentimentos, dos mesmos pensamentos, dos mesmos ideais, mas também nós nos unimos pelo contrário. E são afinidades também, sim, que nós chamamos de desafetos. Ai, fulano é meu desafeto. Mas, de fato, nós estamos ali unidos também por essas questões. Nós temos afinidades pelas questões que nos afastam e que estamos reunidos para poder trabalhar essas situações e melhorar, porque nós estamos nessa sociedade, família, nessa base do núcleo da humanidade, né? O núcleo da humanidade, para amar, amar, amar e amar. A primeira célula mate. Né? E que nem nos fala o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que nem todos os espíritos que reencontramos no lar são simpáticos a nós. Daí entra essa questão que você falou, né? Às vezes não é uma ligação total de afeto de outras encarnações, mas a gente tem aquela ligação de necessidade para que um possa evoluir com o outro. E aí cabe a nós, né? O Espiritismo nos traz essa consciência, né? Que às vezes aquele que a gente fala, puxa, mas pensa num serzinho difícil lá em casa. Mas aí é aquela questão, da mesma forma como você é difícil para o outro também nos vê como, puxa, como a Vera é difícil para mim. Só que nós só temos esse olhar, de luz, né? O outro que é difícil. Eu sou a pessoa mais doce do mundo. E engraçado, né? Que dentro do lar, como isso se aflora, né? Porque fora do lar, a gente é muito simpático, né? Ó, bonitinha. A Vera querida. Vem lá em casa. Né? E daí, lá em casa, mesmo no lar, todos nós se mostramos como somos. Sem máscara, né? A gente até tenta pôr uma máscara, mas ela não dura. Não tem como manter a maquiagem. Não. É porque nós saímos para vivenciar essas experiências nos diversos grupos, né? No trabalho, na casa espírita, sim, nas diversas instituições, nas pequenas sociedades, as mais diversas. E aí nós
assim como hoje nós nos preparamos para estar aqui, A melhor maquiagem. nós também assim fazemos. Para mostrar muitas vezes ou levar para o outro um conceito, uma aparência que nem sempre é o que nós estamos vivendo aqui, né, Vera? E nem aqui. Então, na família, dentro daquelas 4 paredes, como falamos, né? É ali que nós somos de fato quem somos. Toda a nossa essência espiritual, né? E o importante é sempre fazer da nossa casa o lar, que tem diferença, né? Tem. Eu ter uma casa, que é Sim. toda uma estrutura, né? Material, e o lar. O lar é onde a gente trabalha essa convivência, essa afinidade, se reconhecendo. Puxa, né? Ó, você tá difícil aqui, você tá difícil ali. E trabalhar em nós a humildade. Quando chega lá o filho, o marido, a esposa, né? Falar, olha, você errou aqui. Né? Como é que tá? O Espiritismo nos traz isso. Que o maior problema somos nós. Se o outro tá fazendo algo que mexe tanto conosco, que nos tira do sério, se olha. Porque às vezes são más inclinações nossas e que necessitamos trabalhar isso. É que na família nós estamos ali um de frente para o outro e que o outro, seja o pai, a mãe, o irmão, o filho, é de fato o nosso espelho, Vera. Porque aquilo que mais nos incomoda, se nós formos, como você disse, pensa, reflete, por que isso incomoda você? O que o outro está refletindo que é seu? Porque é o nosso reflexo. Nós falamos assim, as afinidades, mas aquilo que nos incomoda, né? Eu tenho uma afinidade enorme com a Vera. E essa afinidade não é só pelas coisas boas. Não, né? Estamos na mesma sintonia de pensamento. Justamente, é o que acontece. Aquilo que nós trazemos ainda para trabalhar, eu estou mostrando para você, eu estou sendo seu espelho, em casa, para que você olha isso aqui que você está reclamando, é seu também. Por isso que incomoda, porque eu vejo no outro um defeito que eu não gosto e não quero admitir que tenho muitas vezes. E quem está conosco está ali, né, no dia a dia, falando, sem usar palavras, quem é você? Exatamente. Olha que interessante o que nos fala na constelação familiar Joana de Ângeles. Ela nos fala bem assim: as turbulências familiares. Afirma que na convivência sempre surge descontentamento e às vezes insignificantes inicialmente e que se torna graves com o tempo quando não cuidadas. Você vê, porque às vezes começa as coisinhas dentro do lar, né, com um olharzinho meio torto, um cutucãozinho, e a gente não vai cuidando, né, desses sentimentos que vão causando. Isso não só ali dentro do lar, da casa, né, mesmo, mas a família em geral, de modo geral. São os tormentos voluntários. Exatamente. Daí você começa a causar um probleminha com o irmão, uma cunhada, que não, coisas que não são necessárias. E como fala a espiritualidade para nós, quando nos instrui no Evangelho segundo o Espiritismo, falando que nós poderíamos ser muito mais felizes, inclusive nos nossos lares, se nós tivéssemos um foco, se nós nos voltássemos para o nosso foco, o nosso objetivo. Mas nós ficamos trazendo essas picuinhas, essas coisinhas pequenas e transformando em tempestades. Quando com um diálogo, né, uma conversa amiga, a conversa fraterna, que muitas vezes nós saímos dos nossos lares para fazer o atendimento fraterno e não fazemos esse atendimento nos nossos lares. Conosco, não somos fraternos conosco, pela exigência que temos. E o que a gente faz conversa fraterna com os amigos. Com os amigos. E não consegue fazer dentro do nosso lar. Justamente. Né? A gente não consegue falar. E qualquer sentimento dentro do lar, a gente tem dificuldade. A gente ainda encontra dificuldade de pedir desculpa dentro do lar. Falar eu te amo, ainda muitas pessoas têm dificuldade. Com certeza. Às vezes você passa uma vida toda, não consegue receber um abraço de um pai, você não ouve
esse eu te amo, e nós não nos atentamos dessa importância de observar cada um. Somos todos diferentes e as necessidades assim também são. Então, para um, pode ser que esse eu te amo não seja necessário. Porque pela prestação de serviço, como nós falamos, né, a forma como cada um demonstra o seu amor é diferente. Sim. Mas nós temos que estar atentos à necessidade do outro. Pode ser que eu falar para você, eu te amo, tudo bem, não vai fazer diferença nenhuma. Ela fala tanto que me ama, mas não faz nada. Porque para você, o eu te amo vem de outra maneira. Aí simboliza já é outra assunto coisa. para outras rodas de conversa. Com certeza, mas 10 linguagens do amor. Mas isso tudo interfere no nosso relacionamento. Sim. E dá observância de quão diferentes somos. Por isso, nós, ao afirmarmos que família é tudo igual, nós estamos sendo incoerentes. Porque, como nós falamos aqui, a doutrina espírita vem nos esclarecer. E se logo quando iniciamos o estudo da obra O Livro dos Espíritos, percebemos e nos atualizamos, né? Tomamos esse conhecimento para nós de que todos fomos criados simples e ignorantes. Sim. Porém, cada um tem a sua jornada. E é isso que nos diferencia. E não existe um espírito igual ao outro. Não, né? São únicos. Então, se nós somos únicos, imagina uma casa com 5 pessoas. 5 espíritos diferentes. 5 espíritos únicos. Suponhamos que na sua casa também tem 5 pessoas. Tem. São iguais. E tem, minha casa. Minha casa não tem, mas 5 pessoas. Essas 5 pessoas que fazem parte deste núcleo aqui vão ser iguais? Vão ter a mesma vivência que você no seu núcleo familiar? Não, e a gente vê às vezes até ali, né, debatendo algum assunto, né, a gente vê como pensamos diferentes um do outro e como agimos diferente um do outro, né? Às vezes numa simples conversa você já consegue reconhecer isso. E isso o Espiritismo nos ensina, né? Nos auxilia nesses embates que acontece diariamente, né? Na família, seja na família consanguínea como na família espiritual, né? Porque todos, isso que é interessante, todos somos famílias, né? Mesmo espiritualmente. Então a gente percebe como 5 só já são tão diferentes. Imagine a humanidade. E olha só o que você fez, me trouxe a recordação de uma palestra com o Alberto Almeida, quando você fez assim, né? 5, olha só, né? Quando a gente olha para as mãos e ele fala sobre isso, dessa diferença, ó, né? Tudo perfeitinho, mas diferente. Cada um diferente, de um tamanho, né? Até de uma das mãos para a outra nós já vamos ter diferenças. Então, como que a gente pode dizer? E você vê que interessante, né? No Camilo, no livro Ceifa de Luz, acho que é. Vou voltar aqui para dar a informação correta. Ceifa de Luz. Ele nos alerta que nós deveremos sempre trabalhar para não fazer do nosso lar uma batalha. Uhum. Né? O quanto a gente necessita desse olhar para o outro. Né? Essa compreensão que vai... É espiritual mesmo, né? É a gentileza, né? A gentileza, o respeito, a caridade primeira que deve ser no nosso lar. Para, independente da situação que nós estejamos passando, nós consigamos, da melhor maneira e da forma mais leve, atravessar aquele caminho para que a gente consiga sair vitorioso. E isso, daí a necessidade de estarmos inseridos nesse núcleo que é base da humanidade. Sem a família não existe humanidade. E quando ela não está sadia, a humanidade fica doente. Independente do tipo de família que nós estamos hoje, onde nós estamos inseridos, todos nós necessitamos daqueles que estão ao nosso redor. E nenhum de nós está num lugar que não deveria estar.
Nós estamos justamente convivendo com as pessoas que são necessárias para o nosso aprendizado. E nós somos, da mesma forma, tão necessários para o outro, nessa convivência que nos faz tão diferentes, mas tão iguais. Tão iguais. Olha lá, nos diz Tereza Brito, em Ferida Familiar, bem assim: busque não agredir com palavras ferinas ou com o silêncio. Olha que interessante isso, porque às vezes a gente não fala, mas o nosso silêncio machuca tanto aquele que está no lar, né? Independente hoje que de qualquer formação familiar que a gente se encontre, né? Tem vários formatos de família. O importante é ter amor, respeito, compreensão dentro da nossa família, independente, né, de qualquer coisa. É fazer o bem primeiro no nosso lar. Não adianta fazer tudo de bom lá fora e dentro do nosso lar a gente não ter o mesmo olhar de amor, empatia, né, respeito. É aquilo, Vera, às vezes o incêndio é imenso dentro da nossa residência, porque não conseguimos, como você falou no início, há uma diferença de lar para residência, né? De casa para lar. E quantas vezes no externo nós temos uma experiência tranquila por aquilo que nós mostramos de nós, ou aquilo que nós queremos entregar para o outro, mas aqui dentro está sangrando, porque ali, naquele cantinho, que deveria ser o lugar onde nós temos essa imensa vontade de retornar, onde nós nos apaziguamos, nos sentimos bem, nos somos acolhidos, de fato isso não acontece. Daí somos agredidos, né, amiga? Então não é um lar. Não conseguimos ainda estabelecer essa relação fraterna e amorosa para ver e sentir nas nossas casas um verdadeiro lar. Esse é o objetivo de estarmos em família. Cada um no seu objetivo individual, mas todos nós, como sabemos, todos nós indivíduos, temos esse projeto. Coletivo. Porém, lembremos que somos um membro da família e, além de membro da família, nós somos um cidadão do mundo. A responsabilidade é muito grande, porque o que nós fazemos nas nossas famílias, para que elas sejam tão especiais, diferentes e, ao mesmo tempo, semelhantes, é uma responsabilidade muito grande, né? E faz diferença o que cada um daqueles membros da família fazem como indivíduo para se tornarem cidadãos do bem. E Vera, eu sei que você tem algo para nós. Tenho uma reflexão, uma mensagem. Na realidade é um poema que fala justamente da importância da família, seja a família que for. E aí nós trouxemos um livro Para uma Vida Melhor na Terra, que é esse livro aqui. Raul Teixeira, né, são entrevistas sobre temas diversos e intercalados com sugestivas mensagens de vários benfeitores espirituais. E bem no finalzinho do livro tem uma mensagem, né, como eu falei, um poema de José Grosso, que fala para nós da importância da família. O título é Tu e os Teus. Caminha com mais valor, cuida bem da própria trilha, propondo-te respeitar o teu grupo, a tua família. Agradece sempre a Deus, no céu cada astro que brilha, mas igualmente agradece por ter te dado a família. Sê correto em todo passo, do primeiro ao fim da milha. Bendize cada conquista que fazes junto à família. Usa no lar caridade, mantendo o bem por mobília, a enfeitar a tua jornada na vivência da família. Nos roteiros da virtude, a ternura é como filha, que é bem-vinda em todo instante do teu trabalho
em família. Se pelo mundo o erro emperra, se em teu cerne angústia rilha, busca aconchegar-te simples aos carinhos da família. Não jogues fora esse ensejo da vivência familiar. Transforma agruras em bênçãos em todo o teu caminhar. Conquista no afã da luta o aprendizado formoso que o lar te oferta em silêncio, qual curso intenso e ditoso. Caso a família morresse, diz a obra basilar, recrudesceria a besta pelo mundo a desolar. Reforça a tua família com muito devotamento, com amor vivo e bom exemplo, com teu nobre sentimento. Se os teus são muito difíceis, parentes desatinados, a vida pede que os faça amar ao bem, transformados. Trabalha, confia e ora, na dor ou na maravilha. Não te esqueças que progrides bem melhor junto à família. Que assim seja. E assim nós chegamos ao final da nossa primeira roda de conversa. Nós esperamos ter conseguido transmitir com leveza, mas também com toda a profundeza do amor que é família, né, Hilde? E esperamos vocês na próxima. Na próxima roda de conversa. Um grande abraço e excelente sejam os dias de todos vocês. Que haja muito amor na família de vocês. Até a próxima.